Por essa oportunidade, o Senhor está nos dando essa noite, para recebermos a Tua palavra, recebemos encorajamento, recebemos espírito, recebemos vida. Senhor, esse é um tempo oportuno, para recebermos graça e misericórdia. O Senhor venha se dispensar mais para dentro de nós, ganhando todo o nosso ser. O Senhor conhece toda a nossa limitação, sabe todas as áreas do nosso coração, qual nós não permitimos que o Senhor entrasse. Senhor, mas nessa noite que seja diferente, que o Senhor venha inundar todo o nosso ser, cada parte do nosso coração, qual o Senhor não entrou ainda, nós permitimos que o Senhor entre, o Senhor venha nos transformar, Senhor, a Tua imagem, Senhor, a Tua semelhança, até que nós sejamos glorificados, sejamos parecidos com o Senhor, em vida e natureza. Louvado seja o Teu nome, dá-nos sensibilidade, Senhor, mediante a Tua palavra, mediante o Teu falar, que nós possamos ser fiéis ao que o Senhor tem falado para nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, louvado seja o Senhor. Amém, Jesus é o Senhor. Irmãos, o título da mensagem 7, Desventurado homem que sou. Vamos falar juntos. Desventurado homem que sou. Amém? Vamos ler Romanos 7, 24. Amém? Podemos ler de pé, amém, irmãos? Porque nós vamos ler e orar ele também. Amém? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos ler e orar. Senhor Jesus, desventurado homem que sou, Senhor Jesus, amém, quem me livrará do corpo desta morte? Senhor, me livra do corpo desta morte. Senhor Jesus, Senhor, nos livra da morte. Oh, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor. Continuando a mensagem do alimento diário, essa nova série do alimento diário, salvos pela sua vida. E o tema dessa série, o poder de Deus para a salvação. Então, Senhor, há um poder para a nossa salvação. Nas mensagens anteriores, desfrutando de Romanos, nós vemos que o Senhor tem nos salvado. Ele nos salvou como inimigo e muito mais agora, Ele continuará nos salvando diariamente pela sua vida, até que o nosso corpo seja glorificado. Mas, desfrutando do alimento diário, e principalmente do título, irmãos, dessa semana, Paulo ele afirmou que ele era desventurado. E nós, ao lermos aqui, nós também proclamamos isso. Desventurado o homem que eu sou. Na verdade, irmãos, ele chegou, nessa afirmação, esse versículo que nós lemos é: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele chegou numa conclusão, que ele era desventurado. E surgiu essa pergunta: quem pode me livrar? Mas por que, irmãos, que ele chegou nessa condição? Ele teve essa certeza. Aí no versículo 23 fala: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, se nós irmos diante do Senhor, desfrutarmos da sua palavra, e nós realmente vemos a nossa condição, se nós vemos o que está nos nossos membros, o que está na nossa carne, às vezes nós vemos as atitudes que nós cometemos, seja com os irmãos, seja com as pessoas aí fora, nós vamos ver que as nossas atitudes, muitas vezes nos faz sermos pessoas desventuradas. Desventuradas é o contrário de bem-aventurado. Em Mateus 5, o Senhor nos fala 9 bem-aventuranças, ou seja, homens bem-aventurados, homens mais felizes, mais alegres, mais abençoados.
Então, o desventurado é o contrário de Mateus 5, que é bem-aventurado. Então, ou seja, é um homem sem graça, sem a graça de Deus, sem alegria. Então, ele viu que se ele permanecesse na carne, com essa lei que está nos nossos membros, que é o próprio pecado, se nós vivermos nisso, desventurado o homem que nós somos. Não é verdade? Então, se nós, irmãos, entendermos a nossa situação, isso dificilmente vai deixar que nós julguemos outras pessoas. Foi falado no Alimento Diário essa semana sobre julgar os outros olhando para a nossa condição, irmãos. Então, é muito fácil nós corrermos para julgar alguém e esquecermos da nossa condição. E só de nós julgarmos as pessoas, nós já somos desventurados. Mas, aleluia, porque há aquele que pode nos livrar do corpo dessa morte. Amém? E no decorrer da mensagem nós vamos desfrutar mais disso. Amém? No Alimento Diário também nós vimos, não só nessa semana, mas nessa série do Alimento Diário, essa é a mensagem 7, e as outras nós vimos que lá no Jardim do Éden, o homem precisou ser expulso do Jardim do Éden, e o Senhor colocou 3 requisitos para voltar a Deus, pudesse tocar a Deus novamente. E ali nós vemos a justiça, a santidade e a glória. Esses 3 itens precisavam ser exercidos pelo homem para que ele pudesse tocar Deus novamente. Senhor Jesus. E desses 3 itens, irmãos, a justiça, Cristo cumpriu ela na cruz. Aleluia! O Senhor cumpriu a justiça de Deus. Ele foi o único homem justo nessa terra que conseguiu cumprir esse requisito. E ele não cumpriu por ele mesmo, ele cumpriu para que nós fôssemos salvos primeiramente. Então, no Espírito, nós fomos salvos e justificados por causa da morte de cruz de Jesus. Amém? A santidade, irmãos, ela está relacionada com a vida da igreja. A vida da igreja é o ambiente propício para que nós possamos nos tornar mais santos. Então, essa santidade, nós adquirimos ela no nosso dia a dia. Cada dia que passa, nós somos mais separados das coisas deste mundo. Cada dia que passa, nós somos mais separados do pecado. Amém? Então, na vida da igreja, está ocorrendo esse processo de santificação. O Senhor já nos santificou, interiormente, posicionalmente. Nós já saímos da posição de filhos da ira, e agora nós somos filhos de Deus. Mas essa santificação disposicional, que precisa de eu querer ser santo, eu sair do mundo do pecado. Então essa santidade é no dia a dia, é vivendo o viver normal da vida da igreja. E isso também está relacionado à nossa alma. Por isso a finalidade da nossa fé é a salvação da nossa alma. Amém? E o terceiro requisito é a glória. Isso quer dizer a glorificação do nosso corpo. Está relacionado a quando o Senhor voltar, se nós formos aprovados por Ele, amém? Hoje nós já estamos sendo testados, mas se naquele dia o Senhor nos achar fazendo assim, nós formos aceitos por Ele, o nosso corpo será glorificado. E aí sim nós teremos a plena filiação. Senhor Jesus, e nós estaremos aptos a governar com o Senhor no mundo que há de vir. Amém? Então esses 3 requisitos de Deus, irmãos, eles estão caminhando juntos. E até a volta do Senhor, nós precisamos tentar ao máximo, irmãos, desfrutar desses requisitos e expressar esses requisitos no nosso dia a dia. O Senhor nos justifica, nós precisamos ser separados, santificados e precisamos expressar a glória de Deus. Por um lado, a glorificação final do nosso corpo será na volta do Senhor Jesus, mas hoje, essa glória de Deus, eu e você precisamos já expressá-la onde quer que nós formos. Amém? Senhor Jesus, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18.
2 Coríntios 3,18, amém? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O Espírito, aleluia! Irmãos, então é de glória em glória, é dia a dia nós vamos expressando o Senhor e vamos nos parecendo ainda mais com o Senhor. Hoje eu me pareço mais com o Senhor do que há 6 anos atrás, do que há um mês atrás. Então, irmãos, se nós permanecermos, irmãos, desfrutando do Senhor, invocando o nome do Senhor, desfrutando das reuniões, seguindo a palavra profética, dia a dia, de glória em glória, nós vamos nos parecer cada vez mais com o Senhor. Esse salto não é de um dia para o outro que eu vou me parecer com Cristo. Não, irmãos, é de glória em glória. A cada vez que eu contemplo o Senhor, mais da glória dele eu vou ganhando, e mais expressando o Senhor eu vou. Então, irmãos, dia a dia eu preciso desfrutar do Senhor. Nós precisamos separar um tempo para estar cara a cara com o Senhor, para como espelho, irmãos, vermos o Senhor em nós. Amém? Irmãos, esse como espelho, quando nós olhamos o espelho, nós precisamos ver Cristo em nós. Quando você olha para o espelho, você vê você, mas o versículo fala que nós contemplamos Cristo como por espelho. É para nós vermos Cristo em nós. E isso a cada dia vai sendo contemplado por nós. Se eu olho hoje, eu vejo só um pouquinho de Cristo. Mas amanhã eu vou ver mais um pouco. Daqui 2 anos eu preciso ver mais de Cristo em mim. E cada vez mais, irmãos, nós vamos crescendo em Cristo. Mas para isso, eu e você precisamos desfrutar do Senhor. Nós precisamos estar juntos, irmãos, desfrutando da palavra, desfrutando das reuniões, desfrutando das conferências, das ferramentas que o Senhor nos dá, o alimento diário, a Bíblia, o Jave. Então, irmãos, não há desculpa para mim e para você. Quando o Senhor voltar naquele dia, Ele vai olhar quanto da minha glória está em você. Qual desculpa que eu e você vamos dar? Eu vou poder falar, Senhor, eu não tinha ferramenta para me parecer com você. Irmãos, não vai ter essa desculpa. O Senhor já me deu tudo, para que cada vez mais eu me pareça com Ele. É importante que eu permaneça. Amém? O alimento diário, irmãos, quando citou ali a experiência da metamorfose, que é mudança de forma, irmãos, é algo tremendo, né? Nós vemos ali as 4 fases dessa transformação, né? A borboleta bota um ovo, então é o ovo que vira uma larva, que fica presa ali no casulo e depois se torna uma borboleta. Então tem essas etapas. Mas ali o irmão quis tocar mais na questão do casulo, que representa a vida da igreja. Vida da igreja é algo precioso para nós, irmãos. É um lugar, é uma restrição, né? Ela ali dentro, ela está toda restrita. Ela não pode sair, não pode voltar, né? Ela não pode fazer nada, ela está ali presa. E a vida da igreja é isso para nós, irmãos. Nós não podemos achar, mas os irmãos não deixam, os irmãos isso. Irmão, não tem nada disso. Nós não proibimos ninguém, não é verdade, irmãos? Ninguém é proibido de fazer nada, mas é o amor de Cristo que nos constrange. É por amor a Ele que eu deixo de fazer alguma coisa que não é pecado, mas para que eu tenha o conhecimento da sublimidade de Cristo. Olha só, isso nós já desfrutamos em mensagens passadas. Isso é rico, irmãos. A restrição que o Senhor nos coloca na vida da igreja é para isso. E é esse hino que nós acabamos de cantar, né? Nós amamos a vida da igreja, comendo, respirando e bebendo Jesus. Então o que você faz da vida da igreja? Você come, bebe e respira Jesus. Tem outra coisa para você fazer? Não, a sua restrição alimentar é o quê? É Jesus. Você quer comer alguma coisa? O que você tem na vida da igreja? Jesus. Você quer beber algo? Jesus. Você quer respirar? Jesus. Irmão, nós só temos Jesus. E isso que é maravilhoso nesse casulo que o Senhor nos colocou, irmãos. Amém? Indo mais a fundo, irmãos, o que acontece realmente com a lagarta ali dentro, né? Quando nós falamos metamorfose, é como se fosse a lagarta ficasse ali dentro do casulo,
Aí ela cria asa ali dentro e depois sai voando, né? Eu entendia que era assim. Não, irmãos, mas acontece algo muito diferente lá dentro daquele casulo. Na verdade, a lagarta, quando ela entra no casulo, ela conserva alguns grupos de células que ficam intactos. Mas a lagarta em si, ela é implodida dentro do casulo. Ela simplesmente se destrói todinha dentro do casulo. Fica alguns grupos de células ajuntados. E esses grupos que dão formas a cada órgão da borboleta depois. E eles vão se alimentando das enzimas que estão ali da lagarta. Ou seja, ela tem uma transformação total. Não sobra nada da lagarta. É uma nova criatura. E é isso que o Senhor faz comigo e com você, irmãos. Louvado seja o Senhor. A nossa passagem pela igreja, irmãos, é para não sobrar mais nada do velho homem. É para ser implodido. Senhor Jesus, nada pode sobrar do velho homem em mim e em você. E aí sim, nós teremos essa linda borboleta, que vamos ser úteis ao Senhor. E aí essa borboleta, ela tem só mais algumas semanas de vida. E aí o que essa borboleta faz, irmãos? A única função da borboleta é reproduzir. E o que os irmãos têm falado ultimamente, o Senhor quer produzir Jesus Júnior em massa. O Senhor quer produzir vencedores em massa, pessoas parecidas com Ele em massa. É isso que o Senhor quer fazer. Então, irmãos, vamos passar por essa transformação. Nós vamos nos machucar? Vamos. É necessário? É necessário que o velho homem se exploda, na expressão literal da palavra, tá, irmãos? De explodir mesmo. Amém? É necessário que esse homem, esse velho homem, ele seja totalmente eliminado, para que surja um novo homem, que é o próprio Senhor Jesus. E aí eu e você vamos expressar esse Jesus maravilhoso onde quer que nós estejamos. Amém? Senhor Jesus, vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Aqui ainda nós estamos falando da glorificação, amém, irmãos? Esse processo que a lagarta fez, essa transformação, é a glorificação, amém? Vamos ler, 2 Tessalonicenses 1,10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado... Amém. Então o Senhor vai ser glorificado e admirado nos seus santos. Irmãos, que versículo rico e maravilhoso, irmãos. O Senhor vai ser glorificado e vai ser admirado nos seus santos. O Senhor vai ser admirado em mim e em você. As pessoas vão ver Cristo em mim e em você. E elas vão ficar admiradas por causa desse Cristo que está em mim e em você. Irmãos, para que Cristo seja conhecido em toda a terra habitada, Ele precisa de mim e de você. Amém? Ele, irmão, poderia fazer isso tudo sozinho. Ele poderia aparecer para todas as pessoas da face da terra e até no mesmo momento. Mas não, Ele escolheu eu e você para expressá-lo. Amém? Para que as pessoas glorifiquem e admirem Cristo em mim e em você. Amém? É um encargo, né? Nós podemos achar que é um encargo puxado, pesado. Nós podemos achar, não, mas eu não consigo, eu não sou perfeito, eu sou pecador, eu tenho minhas falhas. Sim, irmãos, nós somos tudo isso. E Paulo falou que era desventurado. Se nós olharmos para nós mesmos, irmãos, nós somos desventurados. Nós não conseguiríamos expressar Cristo por causa das nossas falhas. E para expressar Cristo, realmente não é por nós mesmos. Nós não vamos conseguir pelo nosso esforço natural. Eu não posso chegar no meu serviço, hoje eu vou expressar Cristo para minha chefe. Não é dessa forma, irmãos. E não vai ser.
Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então eu preciso o quê? Me alimentar. Eu preciso me alimentar mais do Senhor, irmãos. Preciso invocar mais o Senhor. Preciso desfrutar mais a palavra. E aí esse Cristo, como eu falei, ele vai sendo transformado em mim. Cada vez mais esse Senhor vai aparecendo em mim. E automaticamente eu vou expressar esse Cristo. Espontaneamente as pessoas vão admirar esse Cristo em mim. O que eu quero falar para os irmãos? Irmãos, não podemos tentar expressar Cristo por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Não tem como nós forçarmos uma aparência de Cristo. Não tem como nós forçarmos uma aparência cristã. Isso não vai funcionar. O que nós precisamos, novamente eu repito, é nos alimentar de Cristo. E alimento o Senhor tem nos dado, não tem? Irmãos, particularmente a palavra ultimamente está sendo muito boa, está sendo muito edificante e está nos trazendo luz. Não estou falando que antigamente não trazia, sempre trouxe, e isso nós precisamos agradecer ao Senhor. Mas está, irmãos, o meu sentimento é que está sendo a cartada final do Senhor, porque o Senhor quer ser expressado rápido, Ele quer ser admirado rápido, Ele quer ser glorificado rápido, Ele quer voltar rápido. Por isso Ele quer que nós amemos a volta dEle, e Ele quer ser expresso por meio de nós. Amém. Então não há tempo para nós vivermos de qualquer forma e nem tentar à força expressar Cristo. Irmãos, expressar Cristo não é difícil, se eu e você nos alimentarmos dEle. Amém? Senhor Jesus. Agora vamos ler também 1 João 3:2. Senhor Jesus. Amém? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia! Nós ainda não chegamos à plenitude da expressão de Cristo, mas nós estamos a caminho, amém, irmãos? E eu quero encorajar os irmãos, não vamos desanimar, irmãos. Nós estamos no lugar certo, nós estamos no caminho certo. Eu creio, irmãos, que nós estamos no lugar e no caminho certo. Eu e você precisamos permanecer. Vão vir situações, vão vir situações, mas é para nossa transformação. O que nós precisamos é permanecer e avançar, amém? Agora vamos ler Romanos, Senhor Jesus, Romanos 5. Senhor Jesus, amém? Irmãos, essa semana também nós vimos, o irmão citou rapidamente, né? Ele fez resumos de Romanos 5, 6 e 7, amém? E aí eu quero compartilhar alguns versículos com os irmãos. Primeiro vamos ler Romanos 5, versículo 14 e 15, amém? 5, 14 e 15, amém? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, Romanos 5, né, o ponto central desse capítulo é Adão e Cristo. Nós vemos dois homens aqui, o homem Adão, o homem Cristo. Amém? Se quisermos fazer analogia, nós vemos a lagarta e a borboleta. Amém? Lagarta é o velho homem, borboleta é a nova criatura, é o novo homem. Amém? E nós vemos dois homens, e no capítulo 5 nós vemos esses dois homens, nós vemos a atitude desses dois homens, ou seja, dois atos deles, de cada um, e cada uma dessas atitudes houveram consequências diferentes. Para Adão reinou a morte,
e para Cristo reinou a vida. Pela ofensa de um só, passou a morte a reinar sobre todos nós, porque todos nós pecamos por causa desse um só, mas pela morte de um só, nós também fomos salvos pela vida de Deus. Amém? Pela desobediência de Adão, entrou a morte e o pecado no homem, mas pela obediência até a morte de cruz de Cristo, aí nós podemos receber o Espírito do Senhor. Então, irmãos, há essa divisão, ao antigo homem, ao velho homem e ao novo homem, que é Cristo. E todos os dias, essa escolha está diante de mim e de você. Eu escolho expressar Adão ou eu escolho expressar a Cristo. Amém? A mente não vai poder escolher por mim. Eu preciso escolher. Meus pais não podem escolher por mim. Os irmãos responsáveis não podem escolher por mim. Então, tudo que acontece na minha e na sua vida, irmãos, é totalmente consequência das minhas atitudes. Amém? Então, se acontece algo com você, não culpe o seu pai. Amém, jovem? Ou adolescente. Não culpe sua esposa, irmãos. E nem as esposas culpem os seus esposos. Também não culpem os irmãos de frente. Ou os irmãos que você considera abaixo de você. Amém? Isso depende da hora que você levanta e abre os seus olhos. E em qual homem que você quer permanecer naquele dia. Se é Adão ou se é Cristo. Amém? Esse livre-arbítrio o Senhor nos deu desde que Ele formou o homem. E mesmo salvos, nós ainda temos esse livre-arbítrio. Mas ao contrário de antes, irmãos, há um espírito dentro de nós que geme para nós escolhermos Cristo. A todo dia ele está gemendo lá no nosso interior, me busca a palavra, lê o alimento diário. Irmãos, eu tenho certeza que mesmo no dia que você não leu o alimento diário, você foi lembrado aquele dia de ler o alimento diário, irmãos. Algo dentro de você lembra Deus e dentro de você lembra, mesmo que você não leia, mesmo que você não invoque, mesmo que você não tenha comunhão, você sabe algo dentro de você que te desperta e faz você lembrar que tem um Deus cuidando de você, ainda que você não tenha comunhão com Ele. Amém? Então vamos dar ouvido, irmãos, a essa unção interior. Amém? Assim que levantar, irmãos, assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Irmãos, nós temos instrução para tudo, irmãos. Senhor Jesus, nós precisamos buscar, irmãos, viver no novo homem, viver Cristo e expressar Cristo. Amém? Na experiência, quando nós desfrutamos Cristo, o dia passa mais tranquilo, não é verdade, irmãos? Acho que cada um de nós temos experiências dessa situação. E naquele dia que você levantou apressado, não orou, não invocou, como dizem por aí, vai dar ruim. Alguma coisa não vai dar certo, irmãos. Amém? Senhor Jesus. Amém? Expressar o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora o Romanos 6, vamos ler o versículo 4. Amém? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, já fomos sepultados com Ele, mas também ressuscitamos com Ele. Amém? Então o velho homem, irmãos, ele já foi sepultado. Ele só gosta de tentar dar as caras todo dia. Mas cabe a mim e você rejeitar o velho homem e as coisas do velho homem. Amém? Precisamos andar em novidade de vida. Amém, irmãos? Olha a diferença de uma lagarta e de uma borboleta. É bonito contemplar uma borboleta, né? Cheia de cor, tem várias formas, né? Ela voando ali, é bonita, irmãos, na natureza. Senhor Jesus, porque ela passou por aquele estágio, né? Ali ela está representando uma libertação. Ela voa, irmãos, ela está livre, ela não está presa. O nosso viver não pode estar preso nem às coisas dessa terra, nem ao pecado, nem à desobediência, nem à morte, nem à frieza, nem a algo que tenha acontecido conosco. Irmãos, não pode ter barreira. Precisamos ter um viver libertos, em novidade de vida. Senhor Jesus,
Agora o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio debaixo da lei, e sim da graça. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Senhor Jesus, eu acabei de citar aqui, irmãos, o pecado não nos domina mais. Fala para o irmão que está do seu lado: o pecado não te domina. Amém. O pecado não me domina. Amém. Eu estou sobre a graça. Senhor Jesus. Irmãos, o que nos governa agora é a graça do Senhor, não é mais o pecado. Nós precisamos proclamar isso a todo momento. Veio o pensamento negativo, veio a vontade de pecar, porque vai vir, nós somos humanos. Paulo falou que nos membros, ou seja, na nossa carne, a lei do pecado é algo que luta. Ela luta, irmãos. O pecado em nós, ele luta para que nós cometamos o pecado. A todo momento ele quer nos instigar a pecar. Que não seja pecado grosseiro, mas a natureza do diabo, ela quer nos esfriar também. Às vezes você está aí tranquilo: mas eu não peco. Mas e se você estiver frio? Ainda assim o Senhor rejeita a frieza, irmãos. Então a frieza também, que é um sintoma da morte, isso é do velho Adão. Não é só o pecado que nós herdamos a morte. E a morte também é um perigo para nós cristãos. O pecado, eu compartilhei com os adolescentes aqui no Acampa Dentro. O pecado, irmãos, o Senhor vem com a bondade dEle, nos ilumina, nós arrependemos, pedimos o sangue, está totalmente resolvido. O Senhor esqueceu o nosso pecado. Mas a morte, irmãos, nos faz achar que está tudo bem. Mas eu estou morto, mas eu acho que está tudo bem. E o perigo da morte, da frieza, nós compartilhamos mensagens para trás, a incredulidade, a frieza, a apatia, tudo sintoma da morte. Não é pecado, mas a morte nos dá. Senhor Jesus, isso impede de nós tocarmos em Cristo. Senhor Jesus, e aí eu preciso, irmãos, ver qual que é a minha experiência. Aqui falou que o pecado dominava, não domina mais. Mas qual que é a minha experiência? A palavra já nos dá essa certeza que o pecado não domina. Mas e na minha experiência diária? Romanos 7, versículo 1 a 6, amém? Amém? Os irmãos leem o versículo, o primeiro, as irmãs leem o segundo, e assim até terminar, do 1 ao 6, amém? Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará a lei conjugal. De sorte assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre nós, a fim de que frutifiquemos para Deus. porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Amém, aleluia. Irmãos, nós vimos essa semana uma analogia tremenda, que é a analogia do casamento.
E isso nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. E havia uma pergunta lá: quem é o meu marido? Nós desfrutamos em Romanos 5 que há Adão e Cristo. E quando Deus olha, irmãos, só há esses dois tipos de homem na terra: ou há Adão ou há Cristo. E nós, como a noiva do Cordeiro, o Senhor já nos predestinou a sermos noivas de Cristo. Então, o nosso marido, pela palavra, é Cristo. Amém? Mas e na prática? Amém? Nós falamos de forma objetiva, o que está na letra, o que está escrito. Mas e no nosso viver diário? O que tem sido o meu marido? Porque a referência ao casamento, irmãos, está falando sobre encabeçamento, está falando sobre submissão, está falando sobre um relacionamento íntimo. Amém? Sobre o homem e sobre a mulher, sobre a igreja e sobre Cristo, sobre nós e o nosso marido. E por isso veio a pergunta: a qual marido nós estamos laçados? Qual marido que tem nos conquistado mais? Senhor Jesus. É verdade? A qual marido nós estamos sendo submissos? Antes de crer no Senhor Jesus, nosso marido era o velho Adão, eram as coisas adâmicas, era o próprio inimigo de Deus que era o nosso marido. Nós éramos um com Satanás, irmãos. Nós podemos falar assim abertamente. Nós éramos um com ele. Então nós tínhamos um relacionamento com ele. Então nós éramos submissos a ele, Senhor Jesus. Mas aleluia, porque o Senhor nos libertou. Esse velho marido, irmãos, ele morreu para mim e para você. E aí nós pudemos contrair novas núpcias. E agora nós temos um novo marido que é o Senhor Jesus. Então o Senhor é o nosso cabeça. O Senhor é aquele ao qual nós precisamos buscar um relacionamento. O Senhor é aquele que nós precisamos ser submissos. O Senhor é aquele ao qual nós podemos ancorar, nós podemos ter comunhão, podemos expressar todos os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele é aquele que nós podemos confiar, irmãos. Ele é o nosso marido. Vamos ler Isaías 54, que é um versículo tremendo nessa semana. Isaías 54, versículo 5. Isaías 54, versículo 5. Amém? Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então, irmãos, quem é o teu marido? É o nosso Criador. O próprio Deus é o nosso marido. Irmãos, isso desde Gênesis. Quando Deus criou o homem, Ele olhou para o homem e falou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. O Senhor estava expressando o que estava no seu coração. O Senhor se sentia só e Ele precisava de uma auxiliadora idônea. E por isso que de Cristo o Senhor fez a igreja. O Senhor precisou morrer para que a igreja fosse gerada. Então a igreja, ela é a esposa de Cristo, do próprio Deus. Amém? Então quem que é o seu marido, irmãos? Cristo é o nosso marido. O nosso Criador é o nosso marido. Desde o início, o Senhor quis, irmãos, que nós fôssemos submissos a Ele. Desde o início, o Senhor quis que o homem tivesse comunhão com Ele. E isso, irmãos, cabe a mim e a você. Buscarmos comunhão, buscarmos relacionamento, buscarmos ter essa confiança com Deus, de contar-lhe tudo o que nós passamos. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Gênesis 11, último versículo. Amém, irmãos? Que foi uma advertência para nós, um alimento diário. Senhor Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor.
Senhor, dá-nos discernimento na sua palavra, Senhor Jesus. Gênesis 11, 4 e depois o versículo 6, amém? Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Então, irmãos, os homens aí fora, aquele homem que não tem Deus, ele escolheu um outro caminho. Ele escolheu ter outro marido. Ele escolheu, dar reverência a outras coisas. Na verdade, eles escolheram outro Senhor. Nós vimos no Alimento Diário, irmãos, uma coisa que foi tremenda. As pessoas aí fora, elas criam as coisas para serem os seus próprios deuses. E o homem, desde a antiguidade, ele cria os seus deuses para que os seus próprios deuses os sirvam. Olha só, irmãos, como que foi invertido. Ao invés de nós servirmos ao verdadeiro Deus, os homens não querem servir ao verdadeiro Deus. Então eles criam os seus próprios deuses para que os seus deuses os sirvam. Então há vários deuses, há ídolos, e esses ídolos precisam servir a essas pessoas. O dinheiro é um deus, é um ídolo, e o dinheiro é para servir essas pessoas, As músicas é um tipo de idolatria e que quer trazer benefício para essas pessoas. Elas criam as coisas para servi-las. Até mesmo, irmãos, todas as coisas que o homem criou, se nós não usarmos com discernimento espiritual, isso pode se tornar ídolos para nós. Nós, irmãos, se nós não desfrutarmos do Senhor, nós podemos estar criando ídolos para nós. Ou até mesmo, nós vamos ao Senhor só para que Ele nos sirva. Eu só oro quando eu preciso que o Senhor atenda a minha oração. Será, irmãos, que o Senhor se alegra? Eu falo para você, Ele, como Deus misericordioso que nós conhecemos, Ele vai te atender, irmãos, porque Ele é Pai. Mas com toda certeza, isso não alegra plenamente o coração do Senhor. Que nós só oremos para que Ele atenda às nossas necessidades. Muitas vezes nós oremos: Senhor, dá o pão de cada dia, Senhor, me perdoa. Muitas vezes nós só oramos assim. Mas orar para que o reino do Senhor venha nessa terra, nós não oramos. Mas orar para que a vontade de Deus seja feita na minha casa, nós não oramos. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos o Senhor como um ídolo qualquer, só para nos servir. E é esse o perigo que o Senhor me deu no alimento diário essa semana. É nós irmos ao Senhor só para que Ele nos atenda. Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu. Tudo que nós ainda precisamos, Ele já sabe o que nós precisamos. Precisamos confiar mais no Senhor. Confiar que Ele está cuidando de mim, de você, que Ele está cuidando da nossa casa, do nosso casamento, Ele está nos suprindo, seja o lado financeiro, seja na comida, seja na vestimenta, em todos os aspectos o Senhor já está nos suprindo, nos dando aquilo que nós precisamos, amém? Então, irmãos, não vamos fazer do Senhor um ídolo, Infelizmente aí fora usa-se amuletos, Infelizmente usam-se até coisas ungidas como uma forma de idolatria para que o Senhor os abençoe. Irmãos, não vamos cair nessas coisas, amém? Nós servimos ao Deus vivo, nós invocamos um Senhor vivo que se faz presente, que nos conhece, que é o nosso sumo sacerdote, que passou por tudo que nós passamos, e Ele é o único que pode nos socorrer. Não vamos confiar em coisas além de Jesus. Nós amamos a vida da igreja porque nós comemos, nós respiramos
e nós bebemos Jesus. Nós já temos tudo, nós temos Jesus. Precisamos estar alegres e contentes. E bola de fogo do alimento diário, irmãos. Adão ou Cristo? O que escolher no dia a dia? Adão ou Cristo? Qual que é o seu marido? Amém? Nós podemos passar por muitas confusões no nosso dia a dia, mas eu te encorajo, escolha Cristo. Tira um tempo para orar, para desfrutar do Senhor, para ler a palavra, e esse Cristo vai sendo formado em nós dia a dia, e mais nós vamos escolhê-lo como nosso marido, amém? Jesus é o Senhor.